Há 15 dias, notei uma mudança no padrão do meu atendimento a pacientes com Covid que me preocupou intensamente. Houve um nítido aumento do número de casos que vinha caindo a cada semana. Mas o que mais chamou a minha atenção foi que passei a atender várias pessoas de uma mesma família. O que estava acontecendo? Ainda que não tenhamos saído completamente da primeira onda, a segunda onda está chegando e com uma característica muito diferente. A doença saiu do trabalho e entrou em casa. Na primeira onda, o que vimos foi que a grande maioria das pessoas se infectou no ambiente de trabalho ou no deslocamento para esse trabalho, principalmente porque não sabia ainda se proteger direito da doença, desconsiderando a proteção das máscaras e do distanciamento social, focando exclusivamente na higiene das mãos. Havia então um grande medo da Covid. As pessoas que podiam se recolheram, passaram a trabalhar à distância. As escolas foram fechadas, as saídas de casa se reduziram ao mínimo essencial. Foi o período em que até as caixas de pizza eram lavadas com álcool, desnecessariamente. Aí, após uma significativa disseminação da doença e suas consequências, começamos a observar uma queda dos casos, em função da redução da circulação das pessoas e das medidas protetivas, como o uso de máscaras, distanciamento de 2 metros e ausência de aglomerações. Só que o controle da doença foi interpretado por muitos como se a doença tivesse acabado. E como todo mundo já estava cansado de tanto controle, veio o relaxamento. O presidente da OMS disse recentemente que as pessoas estão cansadas do vírus, mas que o vírus não está cansado das pessoas. As confraternizações voltaram como se não houvesse mais perigo. E como se dizia no Big Brother, as máscaras caíram, literalmente. E aí a doença entrou em casa, não pela caixa de pizza, mas pela respiração dos que tinham se exposto de uma maneira descuidada. O grande risco é que agora não estamos preparados para atender um grande volume de casos como estávamos no início do ano. Os hospitais de campanha foram desativados, os leitos de terapia intensiva passaram a ser ocupados com outras demandas. Nessa segunda onda, a procura por hospitais privados aumentou de maneira acentuada, porque a doença agora se espalhou também pelas casas da classe média que tinha conseguido se proteger na primeira onda. Não prestamos atenção no que estava acontecendo no resto do mundo ou não consideramos que poderia acontecer aqui. E o que fazer então? Tudo vai depender do que vai acontecer nessas próximas 2 semanas ou até mesmo em uma semana. Várias cidades estão com sua capacidade hospitalar e de terapia intensiva praticamente esgotadas. Se isso progredir, os governos terão que adotar medidas restritivas de circulação. Mas você pode se antecipar a isso e ajudar a evitar que isso ocorra, ou que se prolongue por muito tempo, e que muitas pessoas morram, e que a economia entre em colapso. Acredite, a doença não acabou. Mantenha os comportamentos de baixo risco, máscaras, distanciamento de 2 metros, sem aglomeração, evite ambientes fechados e sem circulação do ar por muito tempo e limpe as mãos. Não faça reuniões familiares fora do seu núcleo restrito. Não é hora ainda de confraternizações. 10 pessoas é uma multidão em tempos de Covid. Não frequente ambientes com pessoas sem máscaras e principalmente se você tiver que tirar a sua máscara também. Evite locais onde o distanciamento não pode ser obedecido e ainda mais se for em um ambiente fechado. Não visite seus familiares mais velhos ou com condições de risco se não puder seguir essas orientações. Depois que a Covid entrar na sua casa, ela vai entrar na casa dos seus parentes e dos seus amigos. E depois que ela sair, não sabemos o que ela vai deixar para trás. Obrigado.